Olá, gente, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um podcast. Eu sou a Tatiana Lima. Nós estamos aqui com o podcast mais do que especial, com uma convidada muito especial. E eu convido você a não perder esse podcast, porque eu tenho certeza que está imperdível. Eu já convido para você compartilhar com mais alguém. Convida um amigo, convida uma amiga para assistir esse podcast. Compartilha aí para os teus familiares, porque está imperdível e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E a gente está aqui com essa convidada mais do que Oi. especial. Esté, seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Que Deus te abençoe, né? Que Amém. você possa se deixar, permitir aqui falar tudo que não esconde nada, Com fala certeza, vou mesmo. falar. E essa convidada mais do que especial não é só uma jovem, né? Que tem impactado essa geração, mas é serva, é empresária, é esposa hoje, né, está aqui com seu esposo e tem impactado muitos jovens. Esté, fala pra gente quem é a Esté Santos. Nossa, essa pergunta ela é bem, eu acho ela bem difícil, porque eu costumo dizer que eu sou muita coisa. Eu sou uma mulher que ama o Senhor e que a todo custo deseja fazer a vontade dele. Eu sou uma cristã que deseja ser uma voz para minha geração e poder mudar a vida de alguém como alguém mudou a minha vida através da palavra de Deus. Eu sou isso. Acho que sou muito simples. Eh, Sou uma mulher que estou em constante aprendizado e desejo muito chegar ao céu e levar o máximo de pessoas que eu conheço. Glória a Deus. Essa jovem tem impactado, né, como eu falei, tem impactado muitos jovens através da sua fé, do seu posicionamento nas redes sociais. Amém. Esté, a gente vai falar um pouco sobre fé e propósito, né? A gente tem visto muitos jovens perdidos através do seu propósito. Você acredita que propósito é algo que a gente constrói ou a gente descobre esse propósito? Então, eu acredito que um pouco dos 2. A gente constrói um propósito, mas a gente descobre no meio da caminhada, né. Eu acho que quando a gente tem um encontro com o Senhor, Ele vai nos guiando aonde Ele quer nos levar, entende. Por exemplo, eu de maneira nenhuma imaginaria estar aqui hoje, entende. Sendo quem eu sou hoje e tendo, a responsabilidade que eu tenho hoje. O Senhor foi apenas me guiando. Entende? Foi me Sim. guiando e hoje eu entendo um pouco mais, mas eu não sei aonde ele quer me levar, ainda aonde irei chegar, ou se irei ficar por aqui. Eu realmente não sei. O único propósito que eu tenho uma convicção e certeza é que eu quero servir a ele. E é o Aleluia. propósito de todo cristão, fazer a vontade de Cristo, servir a ele e ser uma bênção para o nosso tempo que é tão difícil, né. Então, é isso. Verdade. Queria saber de ti, como discernir a voz de Deus no meio de tantas opiniões, né, e no meio de tantas Só opiniões da pergunta, né? igreja, né, como discernir essa voz? Então, como discernir a voz de Deus? Estando alinhado com a palavra. A palavra, ela é a voz potente do Senhor. E estando sempre em oração. Porque eu acredito que é muito difícil um cristão se deixar levar por qualquer coisa, se ele tem uma vida de oração e tem constância na palavra. A palavra, ela nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés, luz Aleluia. para o nosso caminho. Então, assim, não tem como sermos enganados se nós temos a palavra aberta diariamente na nossa casa, tendo uma vida de devocional e tendo uma vida também de oração. Como é que eu vou conhecer a voz de Deus se eu não falo com o meu Deus? Como é que a voz dele vai ser palpável para mim se eu não busco? Então, muitas pessoas hoje em dia são muito levadas por qualquer coisa, por qualquer doutrina, por qualquer Deus está mandando dizer, porque não tem um tempo de devocional, não lê a Bíblia e muitas das vezes também não ora. Então, qualquer pessoa que disser: "O Senhor está dizendo", vai ouvir. Mas aqueles, eu tenho convicção, aqueles que têm intimidade com Deus e que o buscam com excelência, sabem Aleluia. exatamente como é a voz. Já quero entrar em algo mais forte. Você acredita que hoje o evangelho que está sendo pregado aí nas redes sociais tem sido um evangelho raso, no seu ponto de vista? Olha, é um assunto bem importante, mas eu costumo dizer
que nesse caso a gente precisa tem suas exceções. Como na internet também tem muita gente se aproveitando da palavra para crescer, para ganhar dinheiro, existe muita gente que ama a palavra de fato e não deixa de pregá-la. Sigo muitos homens e mulheres de Deus que são fiéis à palavra. Claro que não tem como a gente se basear apenas nas mensagens curtas da internet para viver um cristianismo. Nós precisamos da igreja, precisamos de pastores, precisamos de homens e mulheres de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas eu também creio que a internet é um grande suporte. Um suporte para quem não pode sair de casa, um suporte para quem está caminhando na fé e quer acompanhar pessoas que levam o evangelho. Tem muitas mulheres e homens de Deus na internet. Claro que existe muita gente que acaba se aproveitando. Gente pregando um falso cristianismo, um cristianismo de vingança, um cristianismo de pura prosperidade financeira, inacerbada que muitas das vezes não existe, que a palavra nunca falou. Existem pessoas que se aproveitam de outras para se beneficiar através da palavra, usando mentiras. Existe, mas existe muitos homens e mulheres de Deus Aleluia. que não negociam a sua fé, que não negociam a verdade do evangelho, estão ali firmes e fortes. Então eu costumo dizer que a internet tem esses 2 lados e que possamos ter a sensibilidade de estar no lado certo. É Em nome como de Jesus. É como você falou, né, quanto mais nós conhecemos Deus, se aprofundamos na palavra, dificilmente a gente vai, Ser enganado. ser enganado, né. Existem esses 2 lados realmente. Mas eu queria saber em que momento, Esté, você disse: "Uau, eu estou influenciando muitas pessoas". Eu acho que quando eu fui pregar Quando eu saí pra pregar, tipo assim, quando eu saí da minha cidade e comecei a sair pra pregar, e eu vi o tantão de pessoas que falavam pra mim assim: "Ah, eu vim de tal cidade, e era muito longe pra te ver, menina, eu te acompanho, tu é uma bênção". Aí eu ficava tipo assim, sabe quando a ficha começa a cair, irmã? Eu ficava: "Nossa, não é possível não, não é possível não". E quando eu comecei também a receber muitas mensagens no direct, de algum vídeo que fez muito sentido pra alguém, ou que foi uma bênção no dia de tal pessoa. Quando chegava os feedbacks pra mim, a ficha vai caindo e a gente vai entendendo, tudo vale a pena. Vale a pena cada renúncia, vale a pena Aleluia. cada cada vídeo postado, vale a pena. Vale a pena deixar com que o Senhor possa me usar, entende? Eu me lembro muito, eu gosto muito de contar isso em alguns lugares, que, eh, eu fui pra casa de uma amiga certa vez, e nesse dia eu tinha que postar um vídeo até meio-dia. E aí, eu estava de jejum, né, pra postar esse vídeo. E aí ela falou: "Você não vai tomar café da manhã não e tal", e estava na casa dela, né, eu tinha que explicar, eu falei: "Então, olha, eu tô de propósito que eu vou postar um vídeo". Aí ela: "Nossa, você faz jejum pra postar vídeo?" Aí eu falei: "Pois é, porque isso aqui é espiritual". E de Aleluia. fato é. E eu enxergo isso até hoje da mesma forma. Há uma batalha espiritual muito grande para que uma mensagem não seja levada. Sim. Então, eu sei a responsabilidade que há nisso. Quando eu comecei a perceber que fazia diferença na vida de alguém, cada vídeo postado, eu comecei a compreender. Isso aqui não é sobre mim. Isso aqui não é sobre a Esté, isso aqui é sobre o que o Senhor quer falar. E glória a Deus por isso. E que ele use a boca de alguém tão pequena quanto eu e que venha fazer sentido na nossa geração e em quem ele quer alcançar. Então, eu acho Aleluia. que foi quando eu tive esse baque, quando os feedbacks vão chegando, né? E você vai, meu Deus do céu. Tem pessoas, né, sendo inspirada através. Então requer uma responsabilidade, querendo ou não, né. Em que momento você sentiu, assim, pressionada pressionada para seguir esses padrões? Você já sentiu algum momento pressionada? Porque é difícil ser crente na rede social, sim ou Nossa, não? isso daí é muito engraçado, que ontem a gente estava lá na igreja e foi exatamente essa pergunta. O Foi? irmão deu uma pergunta basicamente como essa: como é tão difícil ser crente nas redes sociais? Eu acho que eu não me imagino sem Jesus. Não, eu não acho, eu tenho certeza, eu não me imagino sem servir a Jesus. Então, pra mim é um prazer tão grande, que não importa o nível e o número de seguidores que ele me der. A minha vida sem Jesus seria tão vazia que eu não consigo nem imaginar, na verdade. Aleluia. Então, pra mim é um prazer. Pra mim não tem essa de: "Ai, é difícil ser cristã nas redes sociais". Não, é magnífico, é incrível ser cristã. A minha vida nunca fez tanto sentido.
entende? Quando eu consegue co começo a lembrar de mim, há um tempo atrás, quando eu era uma adolescente, que não conhecia de fato a Jesus, eu me via tão perdida. E se eu imaginar ter que voltar àquele lugar, ou meu Deus do céu. Então, assim, como eu disse ontem, existe 2 tipos de cristão. Existe o cristão que não está fundamentado, que não conhece a Cristo, que não pode ser até um pouco polêmico, mas não que não é verdadeiramente salvo, sabe, que não entende aquilo que carrega, ele vai se deixar levar em qualquer ambiente e situação. Porque o mundo é difícil, é difícil. As tentações vêm, a universidade é cheia de tentação. Trabalhos são cheios de tentações, ciclos de amizade são cheios de tentações, namoro, meu Deus, é cheio de tentação. O nosso emocional, quando está abalado e a gente começa a desacreditar de algumas coisas, nos faz cair muitas das vezes também. E às vezes, muitas pessoas desanimam e caem no meio do caminho. Mas eu preciso entender todos os dias que eu não consigo sem esse Deus maravilhoso. Porque se em algum momento na minha vida eu sequer imaginar que eu consigo dar conta sozinha, eu vou me perder no meio do caminho. Então eu sei, com toda a convicção, que se hoje eu falar: "Rapaz, eu dou conta sozinha", se a minha ambição por seguidores for maior do que a minha vontade de servir a Cristo, se a minha vontade de vencer e estar em certos lugares for maior do que o meu temor ao Senhor, então de fato eu já morri ali, entendeu? Eu já estou perdida. Então eu tenho essa convicção, não é difícil ser cristão. Vai depender da nossa intimidade com Deus. Eu acredito que, na verdade, quando a gente tem a intimidade firmada, é muito melhor, é muito mais leve, a gente tem muito mais convicção, tem muito mais certeza. Então não é só na internet, é em todas as áreas. Todas as áreas. Se o cristão não conhece a Cristo de fato, que ele não vive uma vida com Deus e ele não tem esse desejo, esse amor verdadeiro, genuíno em todas as áreas da vida, se ele chegar em qualquer ambiente, assim, que, que fará o corromper, ele vai se corromper. Esté, a gente sempre começa, pedindo que a pessoa fale um pouco como que começou o Hum. testemunho, né. Você consegue dizer pra gente como que começou? Como foi que você, de fato, meu Deus, o Senhor me escolheu, você aceitou Jesus? E nas redes sociais, você consegue contar um pouco desse testemunho pra gente, antes da gente entrar num assunto mais polêmico que as meninas gostam, namoro Ah, cristão? Conta pra gente um ai, pouco muito bom. do teu início na fé, que eu Sim, acredito que tem pessoas que não conhecem, né, conhece a Esté Brasil, a empresária, a influencer, mas não sabe como foi que você começou, como foi que você conheceu Jesus de fato, né. Não foi assim tão rápido, né, as pessoas vê ali tudo prontinho, mas não sabe o processo. sim. Tenta contar pra gente como foi o teu início de caminhada, de fé e também a caminhada para se tornar essa pessoa que você é hoje, influenciadora. Meu Deus, que honra. Bom, a minha caminhada, o começo dela foi bem interessante. Eu estava em casa e já tinham jovens, né, gravando muitos conteúdos cristãos, mas aqueles conteúdos mais humor e tal, foi no comecinho da pandemia. E aí eu iniciei começando a gravar stories. E dessas stories eram stories aleatórios, assim, comecei a ganhar alguns seguidores, mas eu ainda não pregava, até certo dia, que o Senhor realmente me colocou no meu coração fortemente: "Pregue a minha mensagem". Eu comecei a desejar isso. Eu ia para os cultos e eu orava muito, eu falava com Deus, eu falava especificamente: "Senhor, eu não sei pregar, eu nem sei ler a Bíblia direito". Pra mim, quando eu abria a Bíblia, eu não entendia nada. Sabe, aquela pessoa que tá lendo ali o negócio, não tá entendendo? Sim. E era bem específico, eu não tinha aquela visão. Então o Senhor foi me mostrando, foi me mostrando. Certo dia eu estava tarde da noite, e o Senhor me direcionou a abrir Mateus. E eu estava lendo Mateus, chegou no capítulo 8, exatamente onde falava a passagem do leproso purificado. E naquele momento, quando eu li aquela passagem, a minha mente abriu assim como se fosse um leque. Puf, a mensagem veio. Eu peguei rapidamente um caderno e comecei a escrever a mensagem. E enquanto eu escrevia a mensagem, Deus dizia pra mim: "Isso aqui vai ser um vídeo". Foi um roteiro de vídeo que eu fiz, a mensagem pronta. Na minha casa não era muito arrumada, né, não tinha paredes, assim, muito legais, eu fui na casa da minha irmã, que era recém-casada, e
Eu peguei o celular da minha mãe, que era um iPhone, eu não tinha um iPhone na época. E eu falei bem assim: "Eu vou gravar agora um vídeo". Eu coloquei o tripé, botei o celular, e eu me lembro muito bem que a vergonha era muita. Era muita, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, nunca fui de pregar a mensagem de Deus, então eu ficava: "Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posto isso mesmo". Mas foi incrível. Assim que eu postei, muitas mensagens incríveis eu recebi. Algumas pessoas falando: como ela tá crente", mas foi uma bênção. Dali surgiu algo no meu coração. Eu amo pregar a palavra. Naquele momento Aleluia. eu percebi, eu amo, independente de qualquer coisa. Naquela época eu não ganhei muitos seguidores ou não tive tantas curtidas assim, não foi sobre isso, foi sobre o prazer de fazer algo útil para o Senhor, coisa que eu nunca me interessei em fazer antes como dessa vez. Foi incrível. Então, eu me lembro que ele foi o início de tudo. Comecei a gravar, eu recebia mensagens, que palavra maravilhosa, eu amo quando você posta mensagem, alguma mensagem pra minha vida, as pessoas chegavam e falavam essas coisas, Sim. né, eu falava: "Amém, amém, amém". Até que, com tantas mensagens e com tantos vídeos, eu falei: "Senhor, eu não quero ficar apenas aqui, quero ir mais além. Eu quero pregar a tua palavra nos púlpitos das igrejas. E Aleluia. eu quero mostrar que alguém tão improvável pode também pregar a tua palavra. Alguém que saiu do lamaçal do pecado, alguém que não tem nenhuma nenhum preparo na porque eu sempre me achei muito pequena, então eu nunca imaginei que o Senhor, me proporcionaria o privilégio de Aleluia. pregar nas igrejas, por exemplo. E eu orei sobre isso. Fui pregar no círculo de oração, depois numa consagração, e aí fui pregando, pregando, até que o Senhor me levou em lugares que eu jamais imaginei. Glória a O Deus. começo da minha caminhada foi com o desejo sedento de levar a mensagem do Senhor. E se eu disser pra você, Tati, que eu imaginaria viver o que eu vivo hoje, eu não Imagina. imaginaria. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o nosso sim para o Senhor, independente da área, nos leva a lugares que a gente jamais imaginou. E eu falo isso com toda a convicção, talvez não seja um número de seguidor, talvez não seja a visibilidade, talvez não seja porque talvez não seja o que o Senhor quer pra você e talvez não seja bom pra você isso. Mas se o Senhor te der a oportunidade de salvar a tua família através da palavra dele, Aleluia. isso é algo que você jamais imaginou. Se Deus te der o privilégio de transformar um ambiente empresarial, o teu ciclo de trabalho através da palavra dele, para a glória dele, isso é algo que você jamais imaginou. Se Deus Aleluia. conseguir, se Deus fizer com que você veja de maneira muito clara a tua família sendo restaurada, os teus filhos tendo desejo da palavra, por causa do seu sim. Isso também é algo que você jamais imaginou. Aleluia. Todos Glória a nós temos um Deus. púlpito, todos nós temos uma missão. Só precisamos entender qual é ela E obedecer, e né. obedecer. E a Esté, antes de Jesus? Ai, As pessoas querem ai, saber, Esté antes de ela Jesus. sempre foi crente? Então, eu Tem nasci e cresci na igreja. Eu cresci na igreja desde pequenininha, mas na época da minha adolescência eu fiquei bem desviadinha, sabe. Eu ia pra igreja, claro, minha mãe sempre me obrigou a ir aí pra você igreja. descobriu a sua verdadeira identidade. Com certeza, com certeza. Como foi esse dia pra você, Esté? Eu sempre fui uma adolescente muito que tinha muito temor. Eu sabia da palavra. Então, eu fazia umas coisinhas erradas e eu ficava com peso na consciência. "Tá, Jesus vai me pegar", pensava logo assim, "Tá, Jesus vai me pegar, misericórdia, meu Deus do céu", morria de medo, morria de medo. Eu não mesmo vivendo distante de Jesus, eu não deixava de mostrar que eu servia a Ele. Todas as minhas amigas sabiam que eu era da igreja. Por mais que eu não vivesse pregando, né, e nem repreendendo algo delas, eu eu sempre tive aquele temor, entende? Sim. Então o meu temor a Deus me fez paralisar em alguns momentos para que eu não fosse tão longe, Então entende? quer dizer, você estava na igreja, mas você não tinha tido ainda o Um encontro de encontro. verdade, E né? eu tinha mais um temor a Deus, porque eu cresci na igreja, então os meus pais sempre me ensinaram que o caminho que deve andar e amar o Senhor também. Então, eu era um adolescente muito confuso, eu acredito que muitos adolescentes que estão me assistindo agora também sentem isso.
vão para um congresso, uma igreja, chora na presença de Deus, mas Sim. não tem a vida transformada no dia a dia. No domingo tá chorando, louvando a Deus. Na segunda tá na escola, tendo uma identidade que não agrada ao Senhor. Então, eu me via muito assim, sabe. Eu sei que é muito da fase também, é uma fase muito difícil. Quando foi que você virou a chave que você disse: "Não, eu" foi alguém que estava orando por ti ou você buscou isso? Porque Eu tem jovens que tá meio perdido eu nisso, acredito, eu né. costumo dizer que eu acredito de verdade que alguém orou muito por mim. Não sei quem, acho que minha mãe, né. Sim, Mas, eh, foi no de repente, foi um dia comum, aleluia. foi no quarto, com a porta trancada, e uma oração sincera que mudou tudo. Eu havia acabado de terminar o meu ensino médio, e eu estava sedenta de Jesus como nunca antes. Eu sabia que eu precisava dele, eu precisava mudar, eu precisava. E que bom que ele me alcançou, porque Aleluia. o que seria de mim, né? Precisávamos da Esther, é por isso que ele alcançou bem rápido. Gente, a gente vai entrar no assunto. Vocês ficaram aí com um pouquinho do início da história da Esther, mas as meninas aqui: "Tati, fala sobre Querem o namoro, quê? Querem falar sobre namoro. namoro cristão". Antes da gente falar sobre o namoro cristão, a gente vai fazer alguns agradecimentos, né, David? Beleza? Tu vai passares aí? Enquanto a Esté toma um pouquinho d'água, né, porque tem umas perguntas polêmicas, viu, Esté. O Rapaz. povo gosta de polêmica, viu. Gente, queremos aqui agradecer os nossos apoiadores, né, Carol Nascimentos, essa mulher maravilhosa, profissionalíssima em alisamento, em mechas. Você tá querendo fazer aquela transformação, dar um up mesmo ali no visual, vai aí na Carol, chama ela. @Carol Nascimentos. Ela é maravilhosa. Gente, ela fez um milagre em mim. Hoje eu não fui lá, se ela me ver do jeito que eu tô aqui, ela vai brigar comigo, mas ela fez uma transformação, assim, maravilhosa. Então você quer dar um up no visual, chama Carol Nascimentos, que é com ela mesma, viu, especialista. Gente, a gente quer falar também um pouco sobre identidade feminina. O que é identidade feminina, Esther? Identidade feminina é um projeto que tem acolhido mulheres emocionalmente, espiritualmente. Se reúne com essas mulheres online, orando, intercedendo. O Senhor tem feito grandes coisas. São mulheres de vários estados, várias igrejas, não tem uma denominação. E ali elas se reúnem, né, faz aquela roda terapêutica presencial, faz os chás, os encontros. Tivemos um encontro agora dia 31, não foi, Raíssa? Foi maravilhoso. A gente tem pessoas que apoiam e acreditam nesse projeto. A gente tem também o trabalho social também, que visita os hospitais, né, de criança. E agora em maio a gente vai estar com ação social, né, Raíssa? É, Dia das Mães. Eu já convido você, se você quiser conhecer o Identidade Feminina. É um projeto que não tem nenhum fim lucrativo, é só o que o Senhor colocou no coração dessas mulheres e elas estão só obedecendo aquilo que o Senhor, as ordenou. E em maio, a gente vai fazer essa ação. Se você sentir em apoiar, será muito bem-vindo. E também quero falar sobre a Autêntica, que é aqui o nosso, estúdio, né. Você que tem um sonho, quer tirar do papel: "Ai, gente, eu tenho vontade de fazer", vem pra Autêntica, eles já têm todo, um amparo profissional, te dá toques. Então vem, tira esse sonho do papel e vem pra Autêntica realizar o teu sonho. Xícara Manai. Xícara Manai, gente, é essas xícaras lindas, maravilhosas que vocês estão vendo aqui na nossa mesa, né, tudo em personalização. Você quer dar um presente agora para o Dia das Mães? Olha, uma opção maravilhosa. Eh, fala aí com a Xícara Manai, que você vai dar um presente que vai surpreender a quem você dá. A gente vai para um assunto bem pedido aqui, viu, Té? Gente, a gente olha pra Esté, parece estar olhando pra uma boneca, Ai, de para. tão linda que ela é, gente. Ela não é linda só na rede social, ela é linda pessoalmente, sério, de verdade. Eu olho pra ti e vejo a minha filha, Sua filha é mais linda, né. mulher, calma.
Então a gente falar sobre um assunto, namoro cristão. Você sempre teve essa visão clara, né, sobre namoro cristão. Qual o que foi construído durante esse tempo? Como diferenciar carência emocional ou direção de Deus? Tem muitas meninas aí que, né, às vezes confunde, e eu queria que você pudesse falar um pouco como diferenciar a carência emocional de direção de Deus. Carência emocional e direção de Deus. É, isso aqui é pesado. Bom, infelizmente, muitas meninas cristãs se casam por carência, por achar que vai ficar sozinha. E isso é assustador, porque a maioria tem entre os seus 20 e poucos anos. Acha: "Meu Deus do céu, se eu não casar agora, eu não vou casar nunca". E uma carência emocional absurda. Quando encontra um rapaz, fica tão assim, né, eufórica. E, bom, é um assunto muito, mas muito polêmico mesmo, carência emocional ou direção de Deus. É. Bom, muitas das vezes acabam se casando por querer estar casada e acha que é direção de Deus. Quantas vezes eu estava em um culto e vi alguém falando: "Fulano não é pra você", ou vinha alguém marchando e dizia: "Deus está nesse negócio", sendo que relacionamento é algo muito sério. A gente não deve ser movido pela emoção apenas, é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. E nós não podemos espiritualizar absolutamente tudo. Tem muitas mulheres com síndrome de salvadora, de dizer: "Não, é do Senhor. Ah, mas ele tem tantos defeitos". Não, mas o Senhor que colocou na minha vida, eu orei por isso. Aí quando não dá certo, eu fui enganada pela igreja. Tem muitas situações assim semelhantes. Então, nós devemos ter sabedoria ao escolher e entender que toda carência não vem do Senhor. A carência é um sentimento carnal nosso, quando a gente se sente sozinho. Entende? Quando vê muitas meninas e mulheres se casando e a gente: "Ai, não tô casada ainda". Isso é perigoso. Eu sei que pra alguém que tá me escutando agora deve estar pensando: "É muito fácil, você já é casada, né". Mas isso é muito real, é muito real. O casamento nele, tem várias consequências. Então como é que eu posso separar isso? Como é que eu posso compreender que é de Deus ou é minha carência? Primeiro, quando é de Deus, a pessoa te aproxima de Deus e te faz crescer em todas as áreas. Quando é carência, todo mundo me alerta, mas eu não escuto ninguém porque eu acho que todo mundo tá pecando, tá errando, não tá com visão e só eu tô. Quando aquela pessoa trouxe mais tribulação do que calmaria. Quando aquele relacionamento tem mais carnalidade do que propósito. Como é que eu vou perceber, como é que eu vou ter discernimento que de fato é algo que Deus planejou pra mim? Quando é de Deus, me aproxima do Senhor, me faz avançar, me faz ter uma visão sobre o casamento que eu nunca tive antes. Aleluia. Então é basicamente isso, entende? A carência ele é um grande perigo para mulheres e para homens de Deus. E nós não podemos tomar a decisão de um casamento pela carência. Eu vi um certo pregador dizendo que carência é um demônio. E será que é por conta, é como que você falou, acabou de falar: "Ai, todo mundo tá A namorando", né, comparação. a comparação, né, tem esses sentimentos que são, eu acredito que são isso que é do inimigo, Sim, né. sim. "Ah, todo mundo namora e eu tô aqui mais de 20 anos e não acontece, não É acontece", e eu muitas tenho coisas juntas, né. Por exemplo, para uma jovem de 20 e poucos anos, ela já não tem mais o pensamento de uma adolescente. Ela tem sonhos para o futuro, ela já tá querendo, ela já pensa em filhos. Então é um combo completo. E Satanás usa exatamente essas áreas sensíveis da nossa vida para nos manipular. E quando a gente tá tão envolvido naquele sentimento de carência, a gente não consegue ter a visão para conseguir escolher muitas das vezes. Porque qualquer coisa que vier, amém. Eu não tô no tempo de sim. escolher, às vezes a menina tem 20 e poucos aninhos. E quando tem 15, quer namorar, 14, 13. Então é um problema, é um problema. Casamento não é brincadeira, entende? Não é banalizando de forma nenhuma. Eu creio que o Senhor ele provê, o Senhor ele se agrada do jovem que quer se casar, que quer honrar ele, que quer se guardar. Isso é lindo, é louvável, é maravilhoso. Mas temos que entender também
que essas áreas são usadas também contra nós, justamente porque a gente deseja tanto, entende? Vamos para umas mais polêmicasinhas. Ficar é pecado? Amiga, essa pergunta Não, ela é muito é contigo, Esté. óbvio que é pecado. Ficar, me perdoe, mas ficar é prostituição. Ficar é prostituição. Não tenho compromisso nenhum com você, vou te dar um beijinho aqui porque eu tô afim, e você vai me dar um beijinho aqui porque você tá afim, e acabou. Ficar é prostituição. Não existe nenhum, mas nenhuma, eu digo de fato, nenhuma dúvida de que ficar é um grande pecado. Paulo, ele nos instrui o seguinte: o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E isso aqui é muito incrível, porque lá em Coríntios ele diz que quando nós pecamos sexualmente, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. O que que ele está dizendo? Se meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu estou pecando contra o Espírito Santo que habita em mim, contra o corpo que é dele. Então, é literalmente um pecado muito pesado. É interessante que em algumas áreas a Bíblia diz: resista ao inimigo que ele fugirá de vós. Então, resista ao orgulho, resista à soberba, resista. Não deixe ser levado por isso, mas quando fala sobre imoralidade sexual, a Bíblia fala: fuja. Fuja da imoralidade sexual. Entende? O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E a gente não pode comercializar como se fosse qualquer coisa, beijar qualquer boca, né? E até ir além. A gente vive, nós somos um país que temos uma população, e grande parte dela é cristã, se considera cristã. Mas grande parte dessas pessoas vivem uma vida sexualmente ativa sem ter nenhum compromisso. E isso é muito sério. Então, ficar não é apenas pecado. Ficar é corromper o seu corpo inteiro e dizer: eu não entendo que o Espírito Santo habita em mim e que eu sou dele. Isso eu tô falando pra cristão, ok? Então, isso é óbvio. E eu acredito que o verdadeiro cristão, de maneira nenhuma, vai se passar pra ficar beijando uns outros, né? Eu acho que. Acho não, tenho certeza. Isso não é da índole do povo de Deus, né? Falando em beijo, beijo no namoro pode? Beijo no namoro? Bom, namoro, biblicamente, nem existe. Não é nem. Namoro não é bíblico, a Ó, gente o sabe. solteiro. Então, assim, é um assunto muito. Ó, dizer que não pode, eu seria muito injusta, porque eu não tenho respaldo bíblico nenhum pra isso. Como também não tenho pra dizer que namoro seja correto. Alguns pastores, né, são bem raros, mas nem apoiam a questão do namoro, por exemplo. Mas também é muito difícil colocar uma aliança e dizer assim: "Seja a minha noiva", já assim de cara. Bom, o cristão ele sabe exatamente onde ele deve ir, até onde ele deve chegar e quais são os seus limites. O cristão ele sabe que ficar sozinho com o namoradinho em um ambiente vai levar ele ao pecado. Ele sabe que se ele avançar no beijo é pecado. O namoro ele precisa ser muito mais puro. Minha mãe costuma dizer uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu acho realmente muito engraçada. Ela fala o seguinte: o namoro do crente precisa ser frio. O noivado precisa ser morno, para o casamento ser muito quente. E isso aqui é engraçado, porque muitas das vezes, para a visão mundana, se torna o contrário. O namoro é aquele fogo, o noivado vai ficando morno para no casamento ser frio. E é exatamente o que Satanás quer: destruir com as famílias. Então eu preciso buscar pureza no meu namoro. Conhecer um pouco mais com limites no meu noivado, conhecendo quem a pessoa é, o que é que ela gosta. Claro, com pureza e santidade, para que no casamento venha desfrutar do melhor e com alegria e gratidão ao Senhor. A melhor coisa não existe. Eu nunca conheci uma pessoa que olhou para mim e falou: "Eu me arrependo". Não, a melhor coisa é você se guardar e se preservar para viver um casamento intenso. É maravilhoso. Então, compreendam isso, ok? Coloquem limites nesse namoro, coloca limites nessa mão, coloca limites nesse pensamento e entenda
que namoro foi feito pra acabar. Então não fica de namorinho aqui, namorinho ali, nã ps, não. Namora com quem você sabe que você quer casar e bote uma data pra que isso acabe. E honre ao Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo. Amém? Você falou de limites, exatamente isso. Você acha que isso virou religiosidade, esse limite físico no namoro? Religiosidade? Sim, muitos acham que virou religiosidade, que não precisa ter esse limite físico no namoro. Olha, as pessoas levam como religiosidade aquilo que elas querem como isso aqui é muito interessante, meu Deus do céu. As pessoas elas levam tudo como religiosidade, naquilo que elas querem ter respaldo para fazer, e elas sabem que não é bom. Então, claro que não é religiosidade o cuidado que você tem que ter com você. Da mesma forma que eu sou uma mulher casada. Vai ser religiosidade se eu me limitar a ficar em um ambiente onde as pessoas têm conversas que não convêm? Não é religiosidade, é cuidado com quem eu sou, com os meus ouvidos, com as minhas ações, com aquilo que eu carrego. Aleluia. Então, o cristão precisa entender que há um limite, entende? Paulo ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, não me convém como um cristão, porque eu não quero cair, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque eu não quero me corromper. Então, religiosidade é, é muito injusto dizer que é religiosidade ter cuidado no namoro, entende? Uhum. É muito injusto com o Espírito Santo. Uau. Gente, muito polêmico, né, esse assunto, mas vocês pediram, tá pedido, não pode ficar arrependido. A gente vai agora para uma parte bem atual da sua vida, sobre casamento. Casamento, ai meu Vamos lá, Deus. casamento. Casamento eu gosto de É falar o mais sobre casamento, é mais leve casamento, pra né. mim. Agora como mulher casada, Estel, o casamento foi exatamente como você imaginava? Foi além, Ah, além do que eu imaginava, em todos os quesitos. Casamento é muito bom, casar é maravilhoso. Casar é maravilhoso. qual foi o maior choque de realidade depois que você casou, assim? Menina, deixa eu te contar, o maior Fala aí choque de pra gente, realidade, conta tudo. eu queria ser a perfeita, assim, que eu casei, né. Só que eu não sabia de muita coisa. Por exemplo, não sabia fazer um feijão, Sério? eu não sabia não, sabia não, tu acredita? A Então cara assim, dele ali. pra mim eu queria ser a top, entende, eu queria ser a Sim. top. O casamento ele nos molda muito a ser melhor. E, assim, eu quando eu me casei, eu sabia que eu ia ser muito feliz, porque eu escolhi um marido bom, glória a Deus por isso. Mas eu não sabia que eu ia receber tantas surpresas no meio do caminho. Casamento é conviver com uma pessoa completamente diferente de você. Por exemplo, meu marido, filho único, basicamente, cresceu em casa só com pai e mãe. Eu, meu Deus do céu, minha família inteira, assim, em casa, meus 4 irmãos, minha mãe, meu pai, uma zoada todos os dias. O Eduardo consegue viver tranquilamente com a casa em silêncio, ele ama a paz. E eu falo demais. Se a casa tá Já calada, se não tem uma aposto. TV ligada, se ele não tá conversando, eu já fico agoniada. "Eduardo, tá fazendo o quê?", "Amor, amor", ele: "Que foi? Que A foi?". cara Então dele. somos muito diferentes um do outro nesse quesito, sabe. Então, o casamento ele nos molda a conviver com uma pessoa completamente diferente de você, mas que você ama muito. E o casamento me surpreendeu muitas coisas. Eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre por que que ninguém me avisou que no casamento. Então é bem engraçado. É realmente os opostos, né, Os totalmente. São opostos se 2 atraem. culturas, né. Sim, eu sou nordestina, né, sou de Maceió, Eduardo é de Goiânia, de Goiás, né, é de uma cidade interior de Goiás, e ele é goiano, né, eu sou alagoana, então assim, pensa como é diferente. Temperamento, tudo, tudo, tudo. Só um toque, eu tô achando a voz dela estranha no microfone. Fala aí, Esté. Oi, 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 oi. Ah, saiu agora. Tava tipo trim, trim, trelando. Tu corta essa parte. Foi na hora que ela falou. Não? Ah, olha Ah, que tá. legal. Porque eu vi aí eu não, espera, pode mudar a voz dela. Continua? Sim, Esté. É como eu falei, são 2 culturas diferentes, né, e tem pessoas que às vezes fica: "Meu Deus, quando casa, se surpreende", porque quer que de imediato a pessoa, tipo,
se molde àqueles Isso, é. aquele padrões que ela, como você falou, né, você imaginou uma coisa, mas foi outra coisa. E às vezes se frustra Sim. no inicinho do casamento, né. Olha, casamento, eu acho que é assim, irmã Tati, Irmã Tati, pode falar. é é escolha. As pessoas dizem o seguinte: "Ah, não, é porque eu não sabia que era assim, que era assado, que ele era dessa forma". No namoro a gente já descobre. Só se você namorou, sei lá, um mês. Dá os sinais, né. É, dá os sinais. Não tem pra onde, as pessoas elas mostram quem são. As pessoas elas falam o seguinte: eu não sabia que me casar com fulano seria assim, eu não sabia que ele era dessa forma". Só que ignorou sinais de namoro, sinais extremamente importantes, como a falta de paciência, como a grosseria, como a violência no agir, em tratar os outros, e vai ignorando. Tem mulher que acha que tá arrasando, um marido extremamente grosseiro, um namorado extremamente grosseiro. Certa vez, escute só, escute bem essa história. Eu tinha saído do culto de jovens e a gente foi pra casa de um irmão bater uns parabéns numa festa surpresa, Sim. de um jovem. E tinha muito adolescente ali no meio que namorava. Tinha um adolescente cristão, jovem cristão, né, estava ali no adolescente pra jovem, que era um casal bem complexo da igreja. E esse rapaz, ele era muito violento, ele era muito grosseiro. E a gente estava lá, comendo bolo, bateu parabéns e tal, estava na hora de ir embora todo mundo. E eu sou uma pessoa muito brincalhona. E aí, eu brinquei: "E aí, vai casar quando vocês 2?" Brinquei. Aí, o rapaz falou bem assim: "Não, agora não, não vai agora não". Eu falei: a gente nem pensar nisso". "Eu vou estar namorando pra quê vocês 2?" E ele já ficou alterado comigo, extremamente alterado. Eu saí, me fui pra outro lugar. E a discussão começou a rolar ali, entre os amigos, não sei se falando de mim, mas começou a sair uma situação ali bem pesada. E o rapaz falando super alto na porta dos outros, isso ele sendo um rapaz cristão. Eu fiquei muito assustada, eu falei: "Não, não é possível isso não". Eu um pouco mais velha, né, que eles, peguei e falei olhei pra cara dela e falei o seguinte: "É com esse rapaz que você vai se casar um dia, olhe como ele tá agindo". Esse menino ficou furioso. Ele estava andando no meio da rua e ele ficava o tempo todo querendo voltar e ela puxando ele. Ela: "Não, não, pare com isso", como se ele quisesse pra cima de mim. E eu me lembro Meu Deus. exatamente que cena horrorosa, que cena horrorosa. Muitas meninas ignoram sinais, ignoram essas situações, acham que: "Ah, não, eu tô namorando com um homem de verdade". Não, isso pode respingar em você no futuro. Namoro é pra mostrar quem a pessoa é, nem que seja um 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 pinguzinho, um temperamento, a maneira que a pessoa te trata. Isso aqui é interessante, até a forma que ela paga uma coxinha pra você. Tudo isso respinga no casamento. Tudo isso. Muitas mulheres de Deus têm sofrido muito porque ignorou os sinais que o namoro traz. E hoje tentam suportar, né, achando por ser a mulher sábia, né, Não, e porque culpa pra Deus, manter o né. casamento, não é, mas aí sofre. Então, não ignore. Se um rapaz te maltrata, se ele fala muito alto com você, se ele acha que deve ser o seu homem, que você deve ser a submissa no namoro, imagina no casamento como vai tratar você, entende? Muitos homens distorcem a palavra de Deus para maltratar e Sim, menosprezar muitas mulheres, dizendo que elas devem ser submissa, que elas devem ouvir, que ele é o cabeça do lar. Quando, na verdade, a Bíblia ela mostra o contrário disso, que o homem deve tratar a sua esposa como uma joia preciosa, porque ela é mais valiosa que o rubi, dar a vida por ela, se entregar pela família, ser sacerdote do lar. Sacerdote, o que é que é? Interceder, cuidar, pastorear, não maltratar. Então aí é que tá, eu preciso saber escolher. Falou alto comigo no namoro, não vai casar comigo. Disse que não vai porque soltou alguma piada comigo na frente dos outros, não vai casar comigo. Não respeitou minha família,
me distratou na frente dos meus familiares, não vai casar comigo. O que falta em mulheres de Deus é postura e posicionamento. Verdade. E saber quem é. Porque muitas das vezes entra em uma cilada no casamento. E quando vão tentar falar, aí já é tarde demais. Porque o homem já subiu tanto que já não consegue mais sair de lá de cima. Verdade. Então, a mulher sábia não é aquela que aceita tudo, mas é aquela que tem posicionamento para não aceitar e manter a casa estruturada. Porque a tola não sempre necessariamente é uma mulher ruim. É uma mulher que deixa tudo acontecer. Verdade. Muito necessário esse assunto. Muito, muito, muito necessário mesmo. E às vezes não é dito na igreja, no púlpito, né? Então, que Deus continue te usando mais Amém. nessas áreas e que você não tema em falar sobre esse assunto, porque é muito necessário. A gente vê hoje muito casos de divórcio, né, dentro da igreja, e são dos maiores que a gente vê. E a gente, às vezes, as pessoas não têm essa noção dessa realidade, né? Que tem divórcios e às vezes poderia ter sido evitado no namoro, né? Sim, com certeza. Como você falou, é dado os sinais e as Com pessoas não certeza. percebem. Você acha que casar jovem demais, Esté, É um pro pode ser impulsividade ou uma direção de Olha, é Deus? um problema muitas vezes. Eu, esses dias atrás, fiz um vídeo falando sobre meninas que desejam casar com 16 anos. Um vídeo um pouquinho polêmico. Eu sei que muita gente se casou com 16 anos e deram muito certo. Eu sei. Muitas mulheres lá um tempo atrás, que deu muito certo. Só que é uma problemática muito grande. É uma linha muito tênue. Ser uma mulher para um casamento, eu preciso ter um pouquinho de estrutura. Eu eu vejo muitas meninas muito novinhas se casando. E no meio do caminho se questionando: "O que é que eu fiz?". Muitas das vezes não terminou os estudos, não fez uma faculdade, aí às vezes engravida e pensa: "Meu Deus, eu queria ter feito". Às vezes até tem como voltar atrás, porque ainda é nova, mas a vida já dá outras batalhas. Aí se torna um pouco mais difícil. Verdade. Então, isso é um assunto muito importante que precisa ser Sim, falado. sim, O que é que eu aconselho? Porque eu não posso dizer pra ninguém o que a pessoa deve fazer ou não da sua vida. Mas eu aconselho que a menina venha se casar com a idade boa, que no mínimo seja de maior, e que ela possa de fato, entender o que ela está fazendo e as consequências que virão. Como a mulher deve fazer. Se está abandonando, por exemplo, uma faculdade, ou se no meio do caminho ela deseja ter um filho já de cara, ter que entender que existe exatamente muitas coisas no meio do caminho. Muita gente se casa muito novo e acaba passando por muitas crises financeiras. E que não precisava passar se esperasse um pouquinho mais. Entende o que eu tô falando? Mas eu também sei que muitos desses querem honrar o Senhor, não querem pecar e se casam. Então, busque ao Senhor sempre, tenha sabedoria, porque casamento ele é muito seletivo. Tem sim, muita gente que se casa muito novo e dá muito certo, e tem gente que se casa muito tarde e não dá nada certo, sim. porque esperou demais, um tempo perfeito. Então, seja de maior, de preferência, entenda aquilo que você quer e compreenda que terá muitos desafios, né? Principalmente se a gente é novinho, não tem como a gente ser novinho e já ser rico, né? É muito raro. Só se nascer. Então trabalhe muito, se esforce, entenda que casamento não é estar na casa dos pais e pedir ajuda para os pais. Realmente a sua vida vai iniciar de um jeito diferente. E se você casou com a pessoa certa, vai valer a pena. Meu Deus, uau! A gente vai falar só um pouco de igreja, já já, a gente tá bem pertinho de terminar. Esté, você acha que dá para viver o cristianismo sem estar na igreja? É um assunto também muito necessário. Nossa, meu Deus, é só assim, pergunta difícil. Na nossa realidade brasileira, não. Uma igreja bíblica, ela é extremamente necessária. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde tantas pessoas deixam ser levadas por tantas palavrinhas, como a gente falou no começo, da internet, né, Sim, tantas profetadas, tantas conversinhas. Então é bom você ter um pastoreio bíblico, ter uma igreja que possa te ajudar, porque a internet não vai chegar na sua porta e vai dizer: "Como é que tu tá?".
Internet não vai, mas pastor bíblico vai. Pastor que cheira a ovelha, como meu marido fala, né, pastor que cheira a ovelha, ele vai te ajudar em momentos difíceis. O bispo da internet não vai, pastorzinho da internet não vai, o revelador da internet não vai, mas uma igreja que cuida de você vai. Quando você estiver lá no fundo do poço, quem vai fazer visita na sua casa é a irmã do seu coração. Quem vai te dar um bolinho e conversar com você uma tarde para você desabafar é o irmão da tua igreja. Então a gente precisa um dos outros. A igreja precisa uma da outra. Nós precisamos, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo e a igreja ela está aqui justamente por isso, para que a gente caminhe para o céu. Não tem como servir a Jesus Sem congregar, né, também. sem querer congregar numa igreja. Porque assim, até tem, até posso orar, até posso buscar, mas vai ter um momento que eu vou precisar de uma ajuda. Vai ter um momento que eu vou precisar ouvir de perto a palavra de Deus, entende? Então é muito necessário. Se der, muito raro, porque eu não posso dizer que não dá 100%. Se der, é muito raro, mas nós necessitamos congregar, necessitamos uns outros. Precisamos de de um pastor ali, de uma irmã que ora por você. A gente precisa, muito mesmo. Esté, e quando a igreja machuca? O que fazer para não desistir de Deus por causa dessas pessoas? Eu fui muito machucada na igreja. E eu vou dizer uma coisa, eu sei que cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem pessoas que até hoje, porque foram escute bem, tem pessoas até hoje que foram machucadas pela igreja, que têm pavor de entrar numa igreja hoje. Pavor absurdo. Tem gente que foi ferida de um jeito, que não consegue nem sequer falar sobre o assunto, que começa a chorar desesperadamente. A igreja, muitas das vezes, deixa sequelas, porque é o último lugar que a gente imagina ser machucado. E muitas dessas pessoas se sentiam especiais na obra. Porque fazia a obra com excelência, porque amava cantar, porque amava fazer, porque amava estar ali. E foi descartada por alguma situação, por alguma panelinha, foi rejeitada. Isso deixa sequelas. Mas o que é que eu devo fazer se me deixou sequelas? Eu preciso desesperadamente me apegar com o Senhor Aleluia. e pedir para que Ele me cure. Porque essas sequelas não são maiores do que o meu propósito que o Senhor me entregou, do que a minha salvação, que é maravilhosa, do que minha intimidade com Deus, que é tudo que eu tenho. A falta de perdão nos paralisa e nos leva para bem longe do nosso propósito. Eu preciso e eu necessito correr para o Senhor, pedindo que Ele limpe meu coração e me ajude a perdoar quem me feriu. Aleluia. Porque não foi para isso que Ele me chamou. Para eu estar paralisado em uma lembrança difícil e ruim. E é isso. Que o Senhor possa curar corações e trazer de volta aqueles que nunca deveriam ter saído do lugar que foi chamado para exercer. Meu Deus. Que forte. Perguntas? Vamos já para as perguntas? Certo. A gente tem uma pergunta muito polêmica, mas a gente vai deixar Para outro momento? para outro momento. Vamos para as perguntinhas anônimas, né? Vamos. Antes das perguntinhas anônimas, vamos só para um bate-volta bem rápido. Pode ser? Pode. Você fala, as frases e responde. Eu falo as frases, você responde rapidinho, tá bom? Deus só fala com pessoas que estão em santidade? Nossa. Deixa eu falar com pessoas que têm santidade? Sim. Não, o Senhor fala com quem Ele quer. Nós não limitamos a voz do nosso Deus com quem Ele quer falar. Namoro cristão é muito difícil? Muito. Influenciar cristãos precisa se posicionar sempre? Influenciar os cristãos precisa sempre se posicionar? Sim, com certeza. Agora vamos para as caixinhas anônimas. Ai, só mais um bate e volta. Vida privada ou vida privada com Deus ou crescimento nas redes sociais? Vida privada com Deus.
Com certeza. Casar cedo ou esperar a estabilidade? Ai, meu Deus do céu! Te pegaram estando nesse podcast. Como é? Casar cedo ou esperar a estabilidade? Espera um pouquinho de estabilidade, depende muito da situação, porque às vezes a estabilidade mínima, né, a estabilidade mínima. Espera a estabilidade mínima, dá pra comprar um pão de manhã, dá pra sustentar a casa, pelo menos assim, umas coisinhas, aí tu se casa, mas se não der pra fazer nada, casar só no amor, aí como diz minha mãe, amor não enche barriga, né. Verdade que dói ou silêncio que agrada? A verdade que dói, porque ela liberta. Pronto, agora vamos para caixinhas anônimas, vamos encerrar já já esse bate-papo, tá muito maravilhoso. Precisava de um Height 2, Height 2, porque é muito polêmico e ela é maravilhosa, gente. A gente ficava passava o dia ouvindo ela. A caixinha anônima, gente, é forte. Estou esperando há anos e nada acontece. Deus esqueceu de mim? Não, com certeza não, talvez não seja aquilo que o Senhor quer pra você, ou talvez você precise orar um pouquinho mais, se moldar um pouquinho mais e permitir confiar nele. Entende? Às vezes a gente quer tanto passar pelo processo, só que a gente tá vivendo. E o processo é necessário. Então, não queira passar uma parte da sua vida, sendo que essa é a sua vida. Você quer, entendeu? Pular os processos? Não. Procure se apegar com o Senhor. E estar completamente confortável na decisão dele. Meu namorado não é cristão, devo terminar? Sim. Meu namorado e eu temos carícias no namoro, é pecado? Carência não é pecado, desejo não é Carícias. pecado. Calícia? Carícias. Carícias? É. Eu ouvi carência, não, carícias é pecado sim, Meu minha irmã, namorado tá? e eu temos carícias no namoro, é pecado? Com certeza. Pega essa tua mão e corta, brincadeira, mas é o que a palavra diz, né. Não posso Sim, rir. o membro que faz pecar, brincadeira. Cair no namoro, deve casar? Sim, ou terminar. Mas pergunta para o teu pastor, né, dependendo assim, né. Como lidar com aliança ou com casamento onde o marido se afastou e a mulher tenta ficar firme porque sabe do seu propósito? No caso a mulher É, ela é casada e o marido se afastou. então, ore pelo seu marido. Ele está em um momento difícil, está distante do Senhor, ore por ele, se você ama ele, porque você deve amá-lo, né. E ore para que o Senhor venha restituir, né, restituir aquilo que foi perdido no meio do caminho, em nome de Jesus. E a sua casa se servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desista da sua família, nem do seu marido, tá. Esté, como você se sente com as críticas? Com as críticas. Sim, há muitas críticas? Olha, eu acho que eu me ofendi um pouco mais antes, mas a gente precisa entender quem a gente é, né, então não, e não tem tanta crítica também. Eu não. Prince, se você tivesse se vo Prince, se você tivesse que começar do zero com 2 crianças pequenas, qual conselho você daria? Começar do zero com 2 crianças, que conselho eu daria? Eu não sou mãe, né, então é um papo muito difícil, ainda realmente não tenho a experiência de ser mãe, mas o que é que eu faria? Eu tentaria ao máximo construir minha vida, porque chega um momento na nossa vida que a gente compreende, eu não tenho poder de escolha, eu preciso vencer pelos meus. Então, eu tentaria empreender, né, se assim fosse possível, iria para a internet. E me apegava com Deus, para que ele me direcionasse naquilo que fosse melhor. Final. Beleza, gente? A gente vai encerrar. Perfeito. Eu quero agradecer demais, Esté, você, que Deus continue te usando como esse Amém. instrumento para essa geração. Amém. Você é muito necessária para essa geração, que Deus continue te usando com esse propósito maravilhoso. Tudo que você tem se posicionado nas suas redes sociais não tem sido em vão, tem impactado sim vidas, tem levado as jovens a se conscientizar, né? E que bom que Deus te escolheu Amém. para se você e se permita cada vez mais, não deixe que as críticas ou nada venha atrapalhar esse propósito que Deus tem sobre a sua vida. Eu sou muito honrada, muito feliz por receber você aqui. Meu coração se enche de alegria por ver jovens como você,
E você sim tem inspirado muitas pessoas, que Deus continue te abençoando mais e Amém. mais e mais e mais e mais, em nome de Jesus. E muito obrigado. Gente, fica até o próximo. Deus abençoe. Fica ligado, aproveita para compartilhar esse podcast que tá imperdível, tá maravilhoso. Eu queria continuar aqui com ela o dia todo. Deus abençoe, pessoal. Mas Deus abençoe, até o próximo, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Beijo.